Estamos iniciando hoje o nosso projeto que é o Policast e hoje a gente vai receber uma convidada super especial. Hoje a gente vai trazer e abordar o tema empreendedorismo digital, sobre como você pode viver do digital, empreender o seu negócio. E hoje para mim é um prazer estar com você aqui. Queria apresentar para vocês a Larissa Alencar. Larissa Alencar, que é especialista em relacionamentos. Larissa, muito bem-vinda. Para mim é um prazer e um privilégio, viu, receber você aqui, para que você compartilhe com a gente um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua trajetória e, principalmente, incentive a todos que querem empreender ou quem já é empresário, empreendedor, entender um pouco mais aí como funciona do digital, como você começou. Então, muito bem-vinda, tá bom, ao Policast, é um prazer. Prazer é meu, Poli. Muito obrigada por esse convite. É uma honra estar aqui nessa inauguração do Policast. Desejo já que seja um sucesso e que mais pessoas sejam abençoadas, muitas pessoas sejam abençoadas por meio desse conhecimento que é empreender no digital. Amém. Empreender no digital é maravilhoso. É, assim, surpreendente comparado ao empreendedorismo no mundo físico, Sim. né? Que as pessoas já conhecem. Então, eu espero que esse episódio possa agregar a muitas pessoas que o assistirem com o meu conhecimento unido com o seu conhecimento. Então, vamos lá. Com certeza. Eu sei que você tem muito a contribuir com a gente. Então, assim, vai ser uma troca de experiência incrível e muito enriquecedora. Mas, para a gente começar, para a gente entender aí como foi esse seu processo, né? Aí, no começo de tudo, quando que deu, assim, o start? Vou empreender no digital. Houve, assim, um inconformismo com relação ao que você fazia antes? O que te deu esse start para iniciar e para dar esse pontapé aí na sua carreira do digital? Tá bom, bacana, ótima pergunta. Eu acredito que o que eu vivi não é muito diferente do que algumas pessoas no digital vivem. Então, eu vinha de uma trajetória que, vou contextualizar, eu sou formada em contabilidade, eu sou pós-graduada em gestão de negócios. Então, eu vinha de uma carreira em que, primeiro, eu trabalhava no mundo corporativo, depois eu empreendi no mundo físico, eu tive negócios em shopping, e até aí a minha vida tava legal, tava andando, só que os negócios em shopping, o que eu via? Era tudo muito difícil. Então, assim, eu trabalhava com alimentação, no nicho de alimentação. Então, eu tinha estoque, tinha funcionários físicos, né? Não que hoje eu não tenha, mas é diferente a dinâmica. E então, o ramo de alimentação tem muita perda, muito desperdício também, tinha desperdício. Eu escuto muito sobre tinha isso. Aquela questão da vigilância alimentar. Então, era muito delicado e trabalhoso. Sim. Então, eu cheguei em determinado momento que eu pensei assim, caramba, será que não tem nada mais simples do que isso? Será que empreender é tão trabalhoso assim, do ponto de vista da gente pensar assim, poxa, será que eu tenho que ficar aqui trabalhando 10 anos, 20 anos para ter resultados expressivos e daí eu realizar os sonhos que eu quero? Então, nesse momento, nessa fase de vida, apareceu para mim um anúncio no Instagram do Érico Rocha. Sim. O Érico Rocha, para quem não conhece, bem conhecido, né? É uma lenda do digital. E ele apareceu falando sobre a possibilidade de empreendedores comuns fazerem R$100 mil de faturamento na internet em 7 dias consecutivos. Uau, aí uma mega oferta, né? Um mega desafio. Uma mega oferta. Eu falei, gente, R$100 mil em 7 dias. Eu quero. Aí aquilo ficou na minha cabeça, né? R$100 mil em 7 dias. Aí eu comecei a acompanhar mais os conteúdos dele. Eu não acreditei de primeira, mas eu comecei a acompanhar e eu via que tinha muitos testemunhos. Tinha gente que tinha feito esse faturamento com 1000 coisas diferentes, com bordado, com personal trainer, nutricionista, gente, qualquer área, que ensinava a tocar violão. Aí eu pensei, gente, mas se eles conseguiram, eu também consigo, né? Eu trabalhando um pouco, eu acredito que eu consigo também. Então, eu fui picada naquele momento por isso do empreendedorismo digital. E foi quando eu entrei no treinamento do Érico, chama Fórmula de Lançamento. Sim. Eu entrei nesse treinamento e comecei a fazê-lo a fundo, assim. Eu comecei a estudar, a aprender. Só que naquela época, eu não tinha clareza sobre o que eu iria ajudar as pessoas. Qual seria, digamos assim, o segmento? Qual seria o segmento? Eu poderia ajudar com franquias,
Só que a entender mais, porque eu já entendia muito do mercado de franquias, né, em shopping, mas aquilo não me dava, eu não tinha paixão, eu não tinha, assim, essa vontade. E em paralelo a isso, eu estava fazendo uma formação como coach. Hoje eu tenho todo um preconceito com coach, mesmo coach é uma metodologia muito séria, então eu estava fazendo essa formação, e aí eu comecei a refletir que o Érico, ele traz essas reflexões pra gente, né? Quais são as suas paixões? Sobre o que você gosta de falar? Quando você entra numa livraria, quais são os primeiros livros que você pega para ler? Então, quais são os seus interesses, de fato? Ele identifica ali as suas habilidades, Isso. né? E embala isso como um produto digital. Sim. É bem hoje, dentro do que eu abordo, dentro do que eu faço também. Hoje eu tenho uma assessoria digital. Então, a gente faz todo esse trabalho, né? Hoje eu digo assim, a gente pode transformar o seu propósito em um lucrativo negócio. Ai, que né? maravilha. É pegar as suas habilidades, potencializar as que você já tem, desenvolver novas habilidades, porque todo mundo tem algo a ensinar. Sim. As pessoas, elas querem empreender, mas elas sentem dificuldade, elas têm medo, vem insegurança. Primeiro elas vão achar, ninguém quer me escutar, eu não tenho nada para ensinar para ninguém, eu só tenho dores na minha vida, eu só passei por desafios, né, por traumas, e é exatamente nessa área que Deus vai usar você para transformar e impactar outras pessoas, né? Através da cura, você consegue aí transmitir isso para outras pessoas, porque você já passou por esse caminho. Você diz assim, ei, eu já estive nesse lugar, eu sei como sair daí. Sim. Então, deixa eu pegar aqui na tua mão, te impulsionar realmente e fazer com que você enxergue e entenda que onde você está enxergando só dor, aí existe algo precioso, existe um ouro que você pode transformar, pode usar isso para alcançar muitas outras pessoas, né? Então, assim, a gente sempre tem algo a ensinar e a gente pega tudo isso, todo esse conhecimento, embala isso e disponibiliza no digital. Então, eu vejo que o digital, ele é, assim, uma porta, né, para que a gente consiga empreender e consiga escalar de uma maneira, assim, imensurável. É que não tem comparativo Não tem. Com o mundo real, entre aspas, né, o mundo físico. E isso que você falou é muito interessante, porque no digital eu entendi o seguinte, eu poderia escolher muitos caminhos. Por que eu vou escolher um caminho, sei lá, que tem a ver com a minha área de formação, que eu não me identifico tanto, ou com o que eu atuo hoje, que são franquias, se eu posso escolher algo que me apetece mais? Então, mas eu não tinha consciência do que seria. Do que seria, né? Então, eu fui em um evento ao vivo, do Érico Rocha, em que quem palestrou foi o Ítalo Ventura. Sim. Que é um especialista que fala para mulheres, ele ajuda mulheres nos relacionamentos, e o Ítalo contou de toda a trajetória dele. E eu pensei assim, gente, mas a trajetória que ele seguiu eu também poderia seguir. Só que aí eu também tava nessa veia de pensar, bom, eu sempre fui a amiga conselheira, Sim. a amiga que ajuda as amigas, então eu também poderia ajudar mulheres. Depois, nesse mesmo evento, um amigo meu falou assim, eu fiquei assim, não, então vou ajudar mulheres. Um amigo meu falou assim, por que você não ajuda homens, Larissa? Então, porque os homens precisam mais. Os homens, às vezes, eles nunca escutaram de uma mulher aquilo que eles precisariam ouvir para melhorarem os seus relacionamentos, para encontrarem alguém especial. Homens que muitas vezes passam por dificuldades. E aquilo fez muito sentido para mim no momento. Caramba, eu posso fazer isso, eu posso falar para homens, eu posso ajudar homens, né, por meio da internet. E aí foi quando eu decidi abrir um canal no YouTube. Sim. E aí eu decidi junto com um sócio já. Nós abrimos esse canal e pra eu me comunicar com os homens. E o canal começou com 0 seguidores e eu escondendo de toda a minha família. Você começou primeiro, então, pelo YouTube, não YouTube. pelo Instagram. Sim, inclusive o YouTube ainda é a nossa plataforma mais forte. Sim. Então, assim nasceu o Decifrando Elas. Isso, assim nasceu o conhecido Decifrando Elas. Então, a gente começou pelo YouTube e lá no YouTube a intenção, a princípio, era somente um canal de comunicação. Eu queria falar para os homens tudo aquilo que eu já tinha aprendido, tudo aquilo que eu já tinha experienciado como mulher, que eu já tinha ouvido de outras mulheres, sobre os relacionamentos, sobre como lidar com o que as mulheres gostariam que os homens fizessem, né? Então eu queria um canal de comunicação ali no YouTube. E houve esse canal. Então nós começamos com 0 inscritos. Lembro do primeiro comentário, acho que o primeiro comentário, eu comecei a postar vídeos 3 vezes por semana, e o primeiro comentário acho que veio
em umas 3 semanas. E eu fiquei, nossa, um comentário. Gente, a gente fica tão feliz, né? né? Um comentário. E ninguém na minha família sabia desse projeto. Falei, gente, eu tô iniciando um novo projeto aí, um dia vocês vão saber. Ninguém e sabia. Você tinha... isso foi intencional de não compartilhar com a sua família ou divulgar o tema em específico que você estava abordando? Porque, assim, você tinha medo de críticas, você tinha medo de alguma divulgaria outra coisa? Poderia ser o tema que fosse, eu não divulgaria pra ninguém. Porque eu não queria opiniões. Entendi. Eu não queria de opiniões de quem não tinha... Se eu tivesse algum parente que trabalhasse com digital... Sim. Mas eu não tinha, então as pessoas iam dar as opiniões com base nas vivências delas, e eu não queria essas opiniões. Então, eu falei pra eles assim, quando isso aqui tiver deslanchado, vocês vão saber. Não falei pra ninguém, eles passaram 6 meses sem saber o que eu tava fazendo. Então, começamos com 0 inscritos, foi assim, 1 inscrito de cada vez, colocando vídeo consistentemente, né? Sem resultado, a princípio. Aí, em 6 meses, a gente tinha 180 mil inscritos. Uau, que top. Em 6 meses. De uma forma super orgânica. Então... Isso seguindo todo o passo a passo do treinamento do Érico Rocha de lançamento que ele tinha feito. Exatamente. Então, assim, a gente não entrou sem saber o que estava fazendo. Sim. Nós não éramos aventureiros. Havia um direcionamento, que né? A gente entrou no YouTube, postando... Às vezes aleatório. Eu postava a minha vida, lifestyle. Não. A questão sempre foi... foi sempre um tema específico, intencional, estratégico, né? E intencional. E aí foram aparecendo os comentários, aí eu fui entendendo mais das dores deles, dos desejos. E aí eu fui ajustando e aí com esse tempo, já com esses inscritos, apareciam homens pedindo algo mais estruturado, um treinamento, que eles pudessem entender melhor as mulheres, que eles pudessem se dar melhor nos relacionamentos. E foi quando eu comecei, eu inaugurei, eu abri meu primeiro curso, que foi um sucesso. E então aí a gente foi crescendo, a gente fez a tal da promessa dos 100 mil reais em 7 dias. Foi Foi um crescimento muito bacana. E hoje eu acho que a gente tá com 4 anos de YouTube. Acho que são 4 anos de YouTube. O canal tá com 1 milhão e 100 inscritos. 1 milhão e 100 mil inscritos. Então foi um crescimento. E eu gosto muito de falar do YouTube, porque o YouTube é, na minha opinião, uma das melhores redes sociais para... Sim, sem dúvida. Você criar relacionamento com o seu público. Porque lá as pessoas têm mais... Elas assistem com tempo, elas passam tempo lá. No Instagram tudo muito rápido, né? Então, a gente foi se aprofundando nesse nicho. Eu fui entendendo mais... à medida que meu relacionamento com Deus também foi se aprofundando, eu fui entendendo que para mim fazia muito mais sentido ajudar homens que queriam formar uma família, porque a princípio eu ajudava homens a se darem bem com as mulheres. Sim, essa era a ideia, né? Eu ajudava homens a se conquistarem, e se eles queriam conquistar a mulher por quererem ou queriam um relacionamento, isso era eles que iriam decidir. Mas depois eu percebi que isso não fazia mais sentido pra mim, e eu passei a ajudar homens só que queriam formar uma família, que são esses homens que eu ajudo hoje. Tem um treinamento chamado A Rota Até Sua Mulher de Valor. Uau! É um treinamento que me traz muita alegria, porque esses alunos que entram, eles realmente querem uma mulher de valor. Eu acho eles que querem realmente... uma mulher para formar uma família. Isso assim, é muito gratificante, né? É você entender não sobre o preço, mas sobre o valor de você contribuir na vida de alguém, né? Você levar uma verdade sobre a família, porque hoje a gente vê que está tão distorcido esse conceito, né? E você tem essa oportunidade de levar essa verdade, né, como cristã, de fazer e entender ali aquele princípio, né, que a família é a base de tudo. Sim. Né? E um outro ponto interessante que você também trouxe, que eu acho importante a gente ressaltar, que é sobre os pequenos começos. Quantas pessoas anseiam por empreender, mas elas desistem porque elas não veem aquele resultado de imediato. Sim. Você começa, dá o primeiro passo, aí você não vê resultado, aí não tem visualização, aí não tem nenhum comentário, e você fica naquela ansiedade, naquela expectativa, e aí vem a dúvida, vem a incerteza, a insegurança na sua mente, e você se paralisa. Né? Eu acho que é um dos maiores erros, né? Você se
paralisar por você não ver esse resultado de imediato, mas a gente aprende com a sua história que tudo é construído, que você construiu isso do zero, e é como todo começo, todo empreendedor, empresário, independente do segmento, independente da sua área de atuação, existe uma construção. Então, a gente precisa respeitar o processo, não pular etapas, mas viver cada etapa com alegria, com sabedoria e entender com clareza qual é o nosso objetivo final. A gente pode até mudar a rota, ajustar o caminho, mas o nosso objetivo, ele precisa permanecer o mesmo. Exato. Né, pra gente alcançar. Porque tudo vai ter dificuldade. Então, se diante da dificuldade, vou mudar, agora vou fazer outra coisa. Agora que também não tá dando certo. A gente fica nesse ciclo repetitivo de, sabe, de não concluir as coisas. Sim. E de maneira inconsciente, a gente carrega isso para toda a nossa vida e para todas as áreas. Não é nem só na profissional, empreendedorismo, mas a gente acaba refletindo isso. Isso é muito real, acontece muito. Né? É um padrão da desistência. É, padrão da desistência. Eu acredito que uma das maiores dificuldades do empreendedor iniciante é entender o início. O início. É ele entender que não precisa... Tava falando aqui pro nosso colega que tá aqui, que depois vai ser entrevistado. Eu tava falando pra ele que eu vou iniciar um novo projeto agora no digital. E eu vou iniciar também do zero. Do zero. Mas não é do zero, Larissa. Você já tem tantos seguidores. Mas é do zero, sim, porque eu vou falar pra mulheres. Então é um outro público. É uma então, outra eu vou linguagem. Começar do zero. Mas eu não tenho medo, porque... Você já conhece esse caminho, você já passou por isso. Eu conheço esse caminho e eu sei também que começar do zero é totalmente possível. Sim. E eu vou dizer uma coisa aqui que... E fácil. É fácil, assim, no sentido de... É só dar o primeiro passo, se permitir. Se você tiver alguém te acompanhando, uma mentora, um mentor, se você tiver uma estratégia, a estratégia certa, dá certo. Sim. Mas você precisa, o erro é você querer fazer da sua cabeça. Sim. Não ter um mentor ou uma mentora. O papel do mentor é muito importante. Isso eu acho um erro, porque aí você vai tentar intuir coisas. Deixa eu ver, essa pessoa grava aqui pro YouTube. Você vai testando coisas onde se você tivesse um mentor que ele já chegou onde você quer chegar, ele vai te dar um caminho assertivo. Exato. Você vai diminuir ali o seu tempo, né, tentando, e muitas vezes você, nesse caminho de tentativas, você pode nem conseguir concluir. Exato. Ainda tem essa possibilidade também, de errar e de acabar desistindo, né, independente do negócio ser digital ou não, mas eu vejo hoje que muitas empresas, assim, uma das dores gerais, assim, digamos assim, do empresário em si, é ficar ali muito no operacional e não dedicar tempo ao estratégico, né? Porque quando você está ali o tempo todo fazendo tudo, a gente sabe que em todo começo nós somos a empresa, a gente faz tudo. Eu presa. Mas, exatamente, eu presa, Mas conforme a gente vai crescendo, a nossa mentalidade também precisa acompanhar e a gente precisa delegar tarefas. Então, tem coisas que já não era mais para mim como empresário estar fazendo, porque eu preciso me dedicar ao estratégico, a pensar como que eu tenho aqui que fazer, o que eu preciso fazer para minha empresa crescer, quais são os gargalos que ainda existem aqui dentro da minha empresa para me faturar mais, para me vender mais, e não adianta achar que você vai passar o dia no operacional e vai chegar em casa e vai conseguir pensar nas estratégias, né, de crescimento, que não vai. Então, a gente precisa ter essa clareza também, né, de saber e entender a nossa fase atual e o momento certo. Opa, aqui eu já preciso delegar, porque eu preciso me dedicar mais aqui a pensar como eu vou crescer o meu negócio. No seu caso, agora você está diversificando para um outro público, você vai trazer um outro produto, vai abordar o público feminino. Então, assim, existe esses braços, né, que nos acompanham. Hoje, como que você segmenta tudo isso dentro do seu negócio? Essa questão de você organizar, né? Porque aí a gente vai ter o Decifrando Elas. Sim. E vamos ter agora um outro produto. Inclusive, se tiver spoiler, né? Do que vai ser, como vai ser, compartilha com a gente. Tá bom. Mas como que você estrutura isso e como que você coloca tudo isso para rodar? Bom, uma coisa bem bacana que você falou, essa questão de delegar. Tem uma coisa que eu aprendi com o Vitor Damasio, que meu sócio aprendeu, meu sócio me passou, que é a questão do que delegar. Sim. Se você tem que pensar assim, isso aqui que eu tenho para fazer dentro do meu negócio, alguém poderia fazer no meu lugar?
Sim, poderia. Ou pode ser que não. Pode ser que seja uma coisa tão estratégica que não. Mas o que puder, passe, delegue. E também coisas da sua vida pessoal. Existem coisas da nossa vida pessoal. Essa é uma diferença gritante que eu vejo de mentalidade. Entre a mentalidade daquela pessoa que não prospera e aquela pessoa que prospera. Tanto no digital quanto fora também. Se tem coisas da sua vida pessoal que você pode delegar, exemplo, vou dar um exemplo super que todo mundo passa, tarefas de casa, tarefas domésticas, cozinhar. Se você pode, às vezes, compensa muito mais você pagar para uma pessoa fazer isso para você ficar com esse tempo livre, você fazer mais dinheiro durante esse teu tempo livre. Então, muita gente gasta horas da sua semana com atividades operacionais do seu negócio. E a nossa hora de trabalho é bem cara, exatamente, né, pra gente desperdiçar. Passa do seu negócio e, às vezes, da sua casa também, passa horas, e você realmente não tem tempo para criar algo novo. Novas estratégias, então, hoje, no Decifrando Elas, a gente tem uma pessoa para cada coisa. Então, tem a pessoa, a copywriter, a editora de vídeo, tem a pessoa do suporte, tem a pessoa que cuida do tráfego. Então, tem uma pessoa para cada coisa. Mas, claro, no começo, não tinha isso. No começo, é eu tudo. É eu tudo, e a gente precisa entender que esse começo é assim. Sabe, Polly, que eu vejo muito, que é muito difícil para as pessoas que querem entrar no digital, elas lidarem com as suas... com a sua mediocridade do início, com as suas imperfeições do início. No início, eu acho que eu passei... Ser vulnerável com tudo isso é difícil, né? Eu passei 2 anos gravando do celular. Até eu ter uma câmera, que era uma câmera super bacana. Mas foram 2 anos gravando e não era nem iPhone, era Samsung. E conheço gente que já empreendeu recentemente no digital, gravando do celular. Sim. E alavancou, escalou e deu muito certo. Então, a gente precisa realmente, bem colocado como você disse, iniciar com as ferramentas que a gente tem. É melhor feito do que perfeito. E quem quiser ir no meu YouTube e colocar lá os vídeos mais antigos, tem como filtrar, né? Os mais antigos, vocês vão ver os cenários dos vídeos e o estilo da gata aqui. como que eu estava vestindo. Essa evolução. Os brincos coloridos, umas coisas. Então, como a gente vai aprendendo, Deus, né? Vai como a gente vai se moldando. Nossa, vai que se moldando. bênção. Mas assim, a gente vê, os meus seguidores até brincam, nossa, Larissa, você é outra pessoa. Mas a gente vai mudar. E o seu negócio hoje, quando você começar no digital, você vai começar da pior maneira possível. É verdade. Mas comece. Na sua pior versão. Dê o primeiro Mas passo. comece. Mesmo que você se ache esquisito, eu lembro, tem uma frase que eu nunca esqueço de uma conhecida minha, que ela tava insegura pra sair de casa, né? Ela tinha uma festa com os amigos, ela tava super insegura e ela falou pra mãe dela assim, mãe, eu acho que eu não vou, tô me achando muito feia, tô gorda e tal. Ela, você tá se achando assim? Ela, tô, não vou. Ela, então vai feia mesmo. Mas vai. Vai feia. Mas vai feia mesmo. Então, assim, já teve vários momentos nessa trajetória que eu não tava confortável. Nossa, quantas vezes eu tive que fazer lançamento, live, ao vivo, que eu queria só ficar na cama em posição fetal. Mas eu fiz. Mas fez o que precisa ser feito, né? Então, é fazer o que você precisa e fazer. Porque existe muita gente que só quer aprender. Sim. E aprende, quando chega a hora de você fazer, e não faz. Lari, qual foi a maior dificuldade, digamos assim, hoje que você lembra, nossa, como isso foi difícil, a maior dificuldade que você enfrentou nesse processo, e por que você entende que o digital é uma grande oportunidade, né? Por que você, digamos assim, empreender no digital seria um bom negócio? Tá. Olha, a maior dificuldade de todas... Eu vou falar que, como eu vinha do mundo físico, gente... Tiveram muitas também, né? A verdade é, como eu vim do mundo físico, dos negócios físicos, quando você chega no digital, assim, a verdade não é difícil. É só você acreditar. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, é acreditar. Você tem que passar por aquele tempo em que você vai postar, não ter resultado, e você tem que acreditar. Então, você vai passar um tempo sem resultado e tendo que acreditar. Mas eu já acreditava. Nesse tempo sem resultado, como eu já tinha visto muita gente que tinha feito, e eles falavam assim, os primeiros meses você não, é um deserto. Então eu pensava assim, é isso mesmo. É assim que eu pensava. Então eu acho que
essa foi a maior dificuldade, mas eu tava com uma mentalidade bem preparada. E por que vale a pena o digital? Assim, vale a pena, primeiro, pela simplicidade do negócio. Sim. É um negócio muito mais simples do que os negócios físicos, no geral, tá? Então, você pode ter uma equipe totalmente remota, se você quiser. Sim, Lógico, verdade. se você quiser ter um escritório com pessoas trabalhando fisicamente para você pode. Mas você pode ter uma equipe remota. A liberdade de você trabalhar onde você quiser. Liberdade geográfica. Por exemplo, eu moro aqui, neste bairro que estamos gravando. Então, eu não preciso pegar trânsito. Eu não preciso... Eu tava brincando aqui antes da gente começar a gravar, que das 5 da tarde até as 8 da noite, tem trânsito aqui. Mas eu não pego carro pra dirigir esse horário. Nesse horário, eu só ando a pé. Então, agora, se eu estivesse trabalhando numa empresa, eu tinha que pegar o trânsito, eu tinha não que cumprir tinha essa aqueles liberdade. horários. Então, essa liberdade é fantástica. E sensacional. A outra coisa fantástica do digital são os ganhos assimétricos. Sim. Para o tanto que você trabalha. Então, você trabalha com inteligência, tá? Porque se você trabalhar sem inteligência, você não ganha dinheiro em lugar nenhum. Mas você trabalha com inteligência e você tem ganhos muito maiores do que em qualquer outro negócio que eu conheço. Porque você consegue escalar. A internet é a maior avenida do mundo. Então, imagina que você tem aí seu Instagram que você acha que é pequeno. Quando você grava um story, você tem 400 pessoas te vendo, visualizando seus stories. Caramba, 400 pessoas é um auditório cheio. É muita gente. A gente não consegue mensurar, né? As pessoas assim, acham assim, 400 pessoas. Agora, imagina se forem 10 mil pessoas que te veem, 30 mil pessoas que te veem. Olha o impacto que a gente consegue, né? E que isso se traduza em vendas. Sim. Que isso se traduza em resultado. Com certeza. Eu trago o meu olhar com relação ao empreendedorismo digital, assim, para mim é um excelente negócio, primeiramente por essa questão de ser escalável, né, independente do produto, porque hoje dentro do digital a gente tem aí um leque de opções de produtos que não necessariamente precisa que eu esteja ali à frente vendendo, mas eles se vendem no automático, de repente de um outro negócio em um ambiente físico, né, onde eu estou ali vendendo as minhas horas e isso se torna um ganho limitado, porque eu tenho 24 horas no dia, é humanamente impossível eu trabalhar as 24 horas no dia, então eu vou segmentar esse tempo de trabalho e os meus ganhos vai chegar um momento que ele vai ser ali limitado, ele também vai ser segmentado. Então o digital, ele nos permite exatamente isso, essa escala de uma maneira assim imensurável. Então vai depender realmente do seu método, do seu plano, do seu mentor, né, reforçando mais uma vez a importância de você ter um mentor, né, é alguém que você se inspira, é alguém que já chegou onde você quer chegar, que já conhece esse caminho, que vai te estender a mão e vai te levar do ponto A para o ponto B, para o lugar que você está até o lugar desejado, né, para atingir ali o seu objetivo. Então eu vejo hoje o mentor com um papel assim fundamental e primordial para todo mundo que quer empreender, para todo mundo que quer crescer o seu negócio de maneira exponencial também, porque até para crescer, para desenvolver algo, a gente precisa também ser assertivo, não é de qualquer jeito, a gente não cresce, até porque você crescer de maneira desordenada, depois você vai ter um trabalho aí para ajustar a casa de novo, né? Para colocar tudo no lugar, então acaba atropelando muitas coisas, os processos, e você perde tempo. Ao invés de você avançar, mas por você ter avançado de maneira desordenada, lá na frente você tem que rever tudo, processos, nossa, dá um trabalhão. Sabe o que você falando, eu pensei que eu acho que é um dos maiores erros das pessoas no digital, que é justamente esse que você falou, que é a desordem. Eu vejo gente, por exemplo, que quer entrar no digital, a pessoa fala assim, que legal, né, Lari, você trabalha no digital, eu quero também. Aí eu, que ótimo, e você quer entrar em que nicho? Pergunto pra pessoa. Aí a pessoa fala assim, eu quero falar sobre empreendedorismo, meu negócio. Eu quero também falar sobre família. Sim. E eu quero falar sobre Deus. Calma, então você tá querendo ser um influenciador. Você não tá querendo ter um negócio no digital, você tá querendo outra coisa. Porque para você estar no digital, você precisa ter um foco. As pessoas que vão te seguir, elas precisam saber por que estão te seguindo. Estão me seguindo porque elas gostam de mim. Aí é outra coisa. Aí é um outro...
é um outro meio. Aí você vai ser influenciador. Então, é uma diferença, Polly, que eu acho que é crucial que as pessoas que estão entrando, às vezes elas não sabem a diferença entre você se posicionar para um nicho. Por exemplo, eu estou me posicionando aqui, eu sou o João e eu quero me posicionar para fazer eventos ao vivo, como um grande produtor de eventos ao vivo que conectam pessoas. Aí você vai se posicionar dessa forma. Agora, se você não entra no seu Instagram, você não faz um Instagram, um YouTube. Se você não comunica sobre isso, né? Se você não comunica com isso na sua bio, se você não fala sobre isso nos seus stories. Você não passa credibilidade, nem autoridade. Aí, do nada, você quer abrir uma live pessoal. Sabe o que eu tava pensando hoje? Eu tava pensando sobre essa alta do dólar, que tá um absurdo. Ninguém vai entender nada, né? Como assim? Eu tava pensando sobre como que tá poluído o nosso... E começa a falar de política e tal. As pessoas começam a já não sei mais por que eu tô seguindo. É um cara legal. Aí deixa de seguir. Não sei por que eu tô seguindo. Pode até continuar seguindo, o botãozinho tá lá. Mas elas não prestam mais atenção no que você fala. Por isso que essa questão de se posicionar em um nicho importante, é né? muito importante. Até porque quando a gente começa no Instagram, acho que a maioria das pessoas começaram assim de maneira despretensiosa, só como amigos, né? Eu tô aqui, é uma rede de amizade. Poucas pessoas talvez entraram ali no Instagram ou em qualquer outra rede social direcionado mesmo a um negócio, né? Aqui é a minha profissão, né? Então, quando a gente passa... agora eu vou empreender. Eita, mas a minha página só tem amigos, né? Então, aí entra o posicionamento, entra toda essa questão de brand, de você construir ali a sua imagem para que comunique realmente aquilo que você quer passar. Para que quando as pessoas entrem ali no seu perfil, elas realmente se identifiquem com aquilo que você está comunicando, que você está falando. Então, faz toda a diferença e eu diria que é um dos primeiros passos para quem quer empreender no digital, né? Se posicionar. É arrumar a casa, colocar ali no seu perfil realmente a maneira certa, a linguagem correta no qual você quer comunicar. É isso. É muito bom. Nossa, Lari, assim, amei, viu? Receber você aqui. Para mim, assim, você contribuiu muito. Foi uma troca de experiência fantástica, incrível. Tenho certeza que todo mundo se inspirou na sua história, né? Para quem quer aí começar no digital, para quem quer empreender, deu assim um gás a mais, sabe? Deu assim uma esperança de entender os processos, de entender que todo começo existem dificuldades, que todo começo é construído, que a gente começa do zero, que ninguém começa grande, todo mundo começou um dia pequeno. Então, se permita também começar, se permita dar o primeiro passo, não se paralise pelo medo, pela incerteza, pela dúvida e principalmente pela opinião de quem não viveu aquilo que você está vivendo, de quem não tem essa mentalidade. Então, tenha essa clareza, escolha bem os seus mentores, os seus treinadores e tudo que você vai fazer para que realmente o seu negócio consiga prosperar, né, para que o seu negócio consiga ali chegar no patamar que você deseja. Então, assim, eu fiquei muito feliz de receber você. Eu aprendi muito com você e espero receber você mais vezes. Por favor, já está mais do que convidada. Olha só. Volta, viu, Lari? Por favor. O convite já está aceito. Eu agradeço, Polly, pelo convite, pela lembrança. Foi uma honra estar aqui. Nossa, para mim, começar com você, estrear o primeiro episódio com a Larissa, assim, eu fiquei muito feliz, foi uma honra, né, foi a primeira pessoa que eu pensei, né, quando o projeto surgiu na minha mente, e aí eu disse, Larissa, eu vou começar com ela, vamos fazer o primeiro episódio, assim, Deus proporcionou tudo, né, e assim, a maneira como a gente se conheceu também, e assim, eu fico muito feliz, de verdade, honrada em receber você aqui. Aí eu falo que, assim, para mim as amizades mais importantes, mais especiais, são as amizades em Cristo. Então, espero muito que Deus te honre com esse podcast, com esse novo caminhar que você está traçando, que abençoe muitas pessoas, por meio desse podcast, eles sintam energizados para começarem a empreenderem no digital e também para estarem mais próximos de Deus, porque você traz ele junto com você, né? Aqui em cada episódio você está honrando o nome dele. Sim. E sei que tem vários outros aqui convidados de peso que também irão falar. Bem especiais. Muitos especiais, que vão trazer muitos conhecimentos para agregar para vocês. Então, sejam
Porque sejam Muito bem-vindos, né? Nossa, a esse podcast maravilhoso. Essa primeira agenda de gravação, assim, foi bem específica, viu? Foi, assim, escolhida a dedo mesmo. Mas eu lembro, você falou das nossas amizades em Cristo, e eu lembro que eu orava muito assim, Senhor, me apresenta teus amigos, né? Os amigos de propósito, os amigos de caminhada. Eu creio que quando a gente tá alinhado no nosso propósito, a gente se encontra no caminho, que a gente está seguindo ali na mesma direção. E eu vejo que foi assim que a gente se encontrou, né? Na caminhada, foi ali no processo, né? E eu fiquei muito feliz, e realmente é uma amizade que me agrega muito, que contribui muito. E, mais uma vez, brigadão por estar aqui. E espero você na próxima, tá bom? Virei. Um beijo. Beijo. Que agora vem novos convidados. Agora vamos receber nosso próximo convidado. Beijo.